Olá, bom dia. Bom dia, Bom Boa dia. tarde. tudo bem? Gente, nós vamos iniciar nossa aula. Nós vamos iniciar com algumas informações, alguns pedidos, alguns acordos. Um dos acordos que a gente vai fazer é que vocês permaneçam com o perfil de vocês com o nome que está lá na frequência de vocês. E além disso, quando vocês não estiverem organizados para abrir as câmeras, que o ideal é que vocês abram a câmera, quando vocês não estiverem organizados, por favor, não coloque outras imagens. Deixem somente o nome de vocês, ou coloque uma imagem no perfil de vocês, como o Luiz Felipe está fazendo, a Heloísa, certo? A gente não vai identificar vocês por imagens. Que não seja uma imagem que identifique vocês. Assis, você está me ouvindo? Sim, tia, mas a senhora não reconhece pela minha voz e meu nome? Meu amor, mas quando a gente faz o print da tela, ela funciona como uma frequência. E não está legal na frequência, na postagem dos vídeos, imagens que não tem nada a ver com a nossa aula, não tem nada a ver com vocês. Para a aula, não. Tá? Então, a gente pede que vocês mudem essas imagens, coloquem uma imagem de vocês, porque a gente está identificando vocês aqui pelo nome e pela presença de vocês na aula virtual. A presença a gente tem como, principalmente, comprovar quando vocês abrem as câmeras, quando a câmera fica aberta e a gente vê o rostinho de vocês. Por essas imagens, a gente não está identificando vocês. Então, a gente... Eu vou sair da sala e vou trocar de imagem. Vocês coloquem a imagem. Se você não souber colocar a imagem, não souber trocar, deixe somente o nome de vocês, que vai ficar aparecendo aí no perfil. Anthony, você está me ouvindo? Sim. Então, vamos lá. Assis, Anthony, eu vou aguardar você. Eu não tenho nenhuma foto minha, tia. Mudarem. Então, meu amor, tire a imagem. Oi, tia. Aí, que eu não estou identificando você por essa imagem. E deixe somente seu nome no perfil. Mas que Ou nenhuma, abra a uma câmera. imagem preta. Uma imagem preta. Quando vocês estiverem prontos, organizados, podem abrir a câmera. Quando eu for fazer o print, fazer a chamada, eu peço que vocês abram as câmeras, por favor. A única que está com a câmera aberta é a Vivian. Tia, tem que ligar a câmera agora, nesse instante. Meu bem, quando você estiver organizado, você pode abrir. A gente está aguardando mais alguns É alunos. que aqui, tia, eu tô na casa da minha avó. É que eu tô na casa da minha avó, que ela tava sozinha. Aí aqui eu não tenho farda, eu tô sem farda. Eu tô de pijama ainda. Eu ainda nem tomei café. Eu não tô sem nada. Eu tô nem de metrô, eu acho. Mas sério. Oi, tia. E compreendo sua situação, porém a gente precisa se organizar para as nossas aulas. Dessa vez eu vou relevar, mas a gente pede que vocês se organizem com antecedência para as nossas aulas. Organize o ambiente, o fardamento, no caso de vou colocar uma foto. Então, tudo isso vocês têm que pensar com antecedência, para que vocês aproveitem o máximo das nossas aulas. Tipo, tem alunos colocando apelido no perfil, no lugar do nome. A gente não está identificando o aluno pelo apelido, por um codinome.
Não, aqui é uma aula normal, a gente precisa identificar vocês pelo nome que está na frequência, pela imagem de vocês. Ok, Assis? Cadê seu fardamento, meu amor? Ei, tia, Tu quer mostrar teu físico lindo aí? Não é agora, não não, é eu o não sei momento, onde tá, eu não tô Assis. falando nada disso, tia. Eu não sei onde tá minha Só farda. porque Não tu sei. tá bem grandinho, tá crescendo. Deixa eu procurar aqui. Oi, Júlia, Heitor, Heloísa, Arthur. Assis ainda continua com a imagem. Anthony continua com uma imagem. Uma figura aí que não tem nada a ver. Tia, eu tava andando pelo Instagram, né? Aí tem uma página chamada Creche Salizê. Aí, beleza, eu tava vendo todo mundo lá, as fotos de todo mundo. Aí, na hora que eu vejo, tem uma foto da turma de Santa Fé que a senhora apareceu, tia. Eu? Não, não foi. Tipo, era uma turma aí, não sei de quem não era. Aí tava perguntando quem era o menino e a senhora tava na foto A também. pessoa, o aluno, o ex-aluno postou, foi isso? Não, tipo, alguém postou perguntando quem era um aluno de alguma sala e a senhora tava na foto. Meu Deus, gente, como é que minha foto tá rodando por aí? A gente não anda escondido nessa internet. A gente não tem privacidade nessa internet. Ei, tia, é exatamente por isso que eu não uso Chocado. Instagram. Arthur, depois tu me diz onde é que é esse Instagram. É Crush SLZ. Creche? Crush SLZ. É uma página Crush? de... Uhum. Uhum. Eu, tipo assim, eu te vi na rua, eu tirei uma foto tua, eu posto lá e eles procuram quem é, entendeu? Meu Deus, espera aí, gente, deixa eu anotar isso bem aqui, que eu não quero saber por onde minha foto tá andando. A Mas, Edine tipo falou assim, aqui foi que é uma foto Crush que a senhora tá... STZ. Crush SLZ, né? Uhum. Aí, só que não era pra senhora, entendeu? Era pra um aluno de uma turma aí que a E senhora eu tirou uma tava foto. na imagem junto com ele. Era. Ah, bom, entendi. Gente, nós já temos um bom número de alunos. Oi, Camille Silva, tudo bem? Heloísa já está aqui, Arthur, Oi, tia. Juan, Marcelo já se organizou para abrir a câmera. Muito bem, Marcelo. Nicolas, Ana Laura, tudo bem? Vitória, Maria Vitória, Estevam Levi, Ailana, Maurício está voltando aqui, Marina. Gente, no final desse horário, eu vou fazer a chamada. Eu já estou com a minha frequência e eu vou fazer a chamada para fazer esse controle de quem está participando, de quem não está, certo? Para a gente saber a assiduidade dos alunos nas nossas aulas virtuais, ok? Então, vamos lá. Eu vou... Tia, Oi? desculpa, é porque só deu pra eu chegar agora. Não deu pra eu entrar antes. Tá certo, Marina. A gente vai já iniciar nossa aula, tá bom? Ai, Lana, você está com o cabelo bonito. Gente, meu Deus, tem até uma tiara de princesa, é isso? A Ilana hoje veio toda. Gente, vocês estão grandes, meu Deus, eu tô vendo a Ilana, tá grande, meu pai. Ei, tia, Assista na visão da câmera tá a mesma coisa. Muito bem, gente, a quarentena tá dando certo aí, né? Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? E no final do horário a gente faz a chamada, tá ok? Nós encerramos o capítulo 7, que vai ser o capítulo da nossa atividade domiciliar. E nós temos também, agora nós vamos iniciar esse capítulo 8, que fala dos vermes, platelmintos e nematódeos. Aí no livro de vocês, Página.
o capítulo 8, certo? Nós estamos... Vocês vão visualizar logo após o capítulo 8, logo após a página 155, está o capítulo 8, certo? Organizem aí o livro de vocês, tá? No capítulo 8, logo após a página 155. Nós temos uma imagem aí bem impactante, né? Para quem não gosta de olhar essas imagens de vermes, né? Nós temos uma imagem de um verme nematóide, né? Que é o Nematelminthus, e uma imagem de uma planária. A planária, ela é um verme platelminto. Então, gente, nós estamos ainda estudando os animais. Não esqueçam disso. A gente está estudando a zoologia, que é o estudo dos animais. E nós estamos iniciando o estudo dos animais invertebrados. Nós já estudamos poríferos e quinidários, lembram disso? E que é o capítulo 7. E agora nós vamos estudar o capítulo 8, que é o capítulo dos animais chamados de vermes, porque eles têm uma característica específica, que é o corpo alongado. Ou esse corpo vai ser alongado e achatado, ou ele vai ser alongado e arredondado e cilíndrico, certo? No caso dos vermes, os grupos de vermes que nós vamos estudar são os platelmintos e os nematelmintos, ok? Os vermes, nós temos aqui uma imagem, né, de um verme platelminto chamado de solitária. Vocês já ouviram falar nesse verme? Solitária? A solitária, ele é um verme... Esses vermes são muito feios. Oi? Esses vermes são muito Quem é estranhos. MSC? Vamos ver quem é. Rapidinho, para a gente iniciar bem aqui nossa aula. Oi, bom dia, Maria Eduarda Correia, é isso? É. Maria Eduarda, você sabe mudar o seu nome, a sua identificação. A gente está pedindo que vocês coloquem o nome de vocês no perfil de acordo com como está na frequência. Pelo menos o primeiro nome e o segundo nome, para a gente identificar vocês. Porque quando a gente faz o print da tela, também funciona como uma frequência. E aí a gente tem algumas dificuldades quando vocês não aparecem na imagem, né, na câmera. A gente tem algumas dificuldades de identificar. Tipo, tá uma sigla aí, Maria Eduarda Corrêa. Tá uma sigla. Aí você muda, tá bom? Por favor. E também essa imagenzinha que eu já pedi para botar uma foto de vocês no perfil. Ou então deixar somente o nome quando não abrir a câmera, tá? Eu vou aguardar você mudar, tá, Maria Eduarda? Marcelo Henrique está chegando. Certo, gente, vamos continuar aqui. Então, os vermes platelmintos e nematelmintos ou nematódios, eles são vermes que têm o corpo cilíndrico, certo? Opa. Vermes que têm o corpo cilíndrico. Rian está chegando. Certo? Uma das principais características são animais invertebrados e que possuem o corpo alongado, que pode ser achatado ou cilíndrico, certo? Na nossa primeira imagem do slide, nós temos uma chargezinha sobre o verme chamado solitária, que é um verme platelminto. Ele é chamado solitária porque ele não convive com outros vermes no intestino humano, certo? Ele é um verme que tem algumas particularidades que daqui a pouco nós vamos estudar. Por isso ele é chamado de solitária, mas o nome dele científico é Taenia solium. A gente vai já estudar sobre eles, tá bom? Vamos avançar, galera. Primeiramente, nós vamos fazer estudo dos vermes platelmintos, tá bom? Os vermes platelmintos, gente, são os primeiros vermes que a gente vai estudar. É composto por
cerca de 20.000 espécies já catalogadas, certo? Podem ser encontrados no mar, em água doce, em ambientes úmidos, certo? Eles são animais invertebrados de corpo achatado. A principal característica deles é ter o corpo achatado. Aqui nós temos imagem dos vermes plateumintos, aqui a imagem de planárias, certo? Que são plateumintos. Aqui a imagem do Cystosoma mansoni, que causa a doença chamada extossomose, certo? Nós temos aqui a imagem do verme solitária, que é chamado de Taenia soli. Os plateumintos, gente, como eu já falei, a principal característica deles, eles têm o corpo achatado. São vermes que têm o corpo achatado no sentido dorsoventral, certo? Dorsal e ventral, então eles têm um corpo achatado nesse sentido, como vocês estão observando nitidamente nessa imagem aqui da planária, ok? Eles são animais aquáticos, né? Vivem em ambientes aquáticos ou úmidos, como eu já falei, a gente pode encontrar no mar. Oi, Nicolas, você está com o áudio ligado. No mar, em água doce, no solo úmido, certo? Em ambientes úmidos. Os plateumintos, eles também podem ser parasitas, podem ser de vida livre, vivendo em alguns ambientes de água doce, no mar e em solos úmidos. Sara tá chegando bem aqui. E também nós temos animais parasitas que vivem no interior do corpo de outros animais, que a gente chama de hospedeiro. Por exemplo, nós seres humanos somos hospedeiros de somos seres hospedeiros de alguns animais parasitas, de alguns seres parasitas, como, por exemplo, os plateumintos parasitas, como Taenia soli, o Cystosoma mansoni, tá? Nós também vamos estudar outras características, né, dos plateumintos. Esses indivíduos, eles não possuem o sistema digestório completo. No caso, o sistema digestório deles é incompleto. O que significa sistema digestório incompleto? São indivíduos que não possuem o ânus. Eles vão ter apenas uma estrutura, as outras estruturas do sistema digestório, como a boca, né? Eles vão ter uma espécie de boca, faringe e intestino. Só que esse intestino ele não é completo porque não tem ânus, tá bom? Então, os resíduos da digestão desses indivíduos vai ser eliminado pela própria estrutura da boca, né? Passa pela faringe e é eliminado pela boca, certo? A ausência de um sistema digestório completo, esses nutrientes desses indivíduos vão ser distribuídos célula a célula. Como eles não têm um sistema digestório completo, os nutrientes vão ser distribuídos de célula por célula, tá ok? Tá dando para entender as características gerais deles, gente? Tudo bem até aí, galerinha? Então, vamos continuar. Outras características, no caso da respiração deles, os indivíduos plateumintos, os vermes plateumintos, eles têm uma respiração chamada respiração cutânea. O que significa isso? Eles vão respirar, fazer as trocas gasosas, né, com o ambiente através da pele, ok? Então, a respiração deles acontece através da pele. Eles não vão ter um sistema respiratório, sistema circulatório para distribuir os nutrientes pelo sangue. Eles não têm isso. Não tem nem sistema respiratório nem circulatório. A respiração deles é cutânea, ou seja, através da pele. Ok, gente? Tudo bem até aí? Sim. No caso, os gases, os nutrientes, como eu já falei para vocês, todos são distribuídos de célula por célula, tá bom? O sistema digestório, ou o sistema excretor, gente, não sei o que está acontecendo.
Eu tô de... O sistema excretor, eles também não vão possuir o sistema excretor. Eles vão apresentar apenas umas células chamadas de protonefrídeos ou células flama, que vão retirar a excreção dos tecidos, né, dos poucos órgãos que eles têm, e eliminar através de uma estrutura chamada de poros excretores, certo? Esses poros excretores, eles vão... são estruturas utilizadas para eliminar a excreção. O que é a excreção? No nosso caso, por exemplo, a gente tem um sistema excretor, que é o sistema urinário. A partir disso, a partir da formação da urina, é eliminado as excreções, no caso, os resíduos metabólicos do nosso corpo. Eles não têm sistema excretor, certo? Eles vão ter apenas células especializadas para isso, para retirar as excretas do corpo deles, e aí essas excretas, como se fosse a urina deles, é eliminada por essas estruturas chamadas poros excretores, ok? No livro de vocês, na página 159, nós temos essa imagem do corpo de uma planária, por exemplo, mostrando as células flama, mostrando o poro excretor, aonde que está localizado esse poro excretor desses indivíduos, certo? Gente, antes de falar da classificação, a gente vai falar de outras características do plateuminto, que é a reprodução. A reprodução deles aí no livro, na página 158, nós temos um quadro muito bom, resumindo todas essas características dos plateumintos, como sistema circulatório, digestório, excreção, sistema nervoso e reprodução, certo? Bem aí, acompanhe na página 158, por favor. Então, a reprodução deles, a reprodução ela pode ser assexuada, em alguns casos, como a planária, elas se reproduzem assexuadamente. E temos os indivíduos que se reproduzem sexuadamente, isso vai depender da espécie. O sistema nervoso deles, lá embaixo que está a reprodução e o sistema nervoso do quadro. Existem dois agrupamentos de células chamadas de gânglios nervosos, né, na porção anterior do corpo e de cada um deles, né, sai um nervo que se alonga por toda a sua estrutura. Lá na página 159, nós temos uma imagem que nos representa esses gânglios cerebrais, aqui, ó, de um lado e do outro do corpo. Eles vão ter também, dentro desse sistema nervoso, uma espécie de olhos primitivos, que são chamados de ocelos, certo? Que são sensíveis à luz, ou seja, elas apresentam fotofobia, porque esses olhos não formam imagens nem nada, apenas são sensíveis à luz. Por isso que esses indivíduos, no caso as planárias, elas vivem em ambientes de águas turvas, né, de águas escuras, ambientes que têm muita matéria orgânica em decomposição. E temos também as aurículas, como se fosse uma espécie de orelhas, de ouvidos primitivos, certo? Deu para entender isso, gente? Lá na página 159, vocês visualizam nitidamente essas estruturas. E aí, conseguiram aí visualizar essas estruturas do corpo da planária na página 159? Tudo bem, galera? Pode Tia, eu tô sem avançar? o livro porque eu não tô em casa. Oi? Eu tô sem o livro porque eu não tô em casa. Quem é que tá falando? A Ilana? Eu, tia Ailana. Isso. Ah, tá. Tá ok. Eu tô sem o livro porque eu não tô em casa. Mas eu tô prestando atenção na aula, tá, tia? Tá bom. Vamos agora estudar a classificação desses indivíduos. Os indivíduos plateumintos, os vermes plateumintos, eles são divididos em classes. A classe tubelária, que é a classe das planárias. Essas planárias são aquelas que a gente estudou ainda há pouco, viu a imagem delas, certo? Elas são compostas por organismos de vida livre, elas são animais de vida livre, encontrados em água doce e em solos úmidos. Nós temos a classe trematoda, desculpa, gente.
Essa classe, o principal representante delas são os cistosomas, que eles são endoparasitas ou ectoparasitas. O que significa isso? Endoparasitas dentro do corpo, ectoparasitas fora do corpo, tá bom? Então, esse cistosoma, ele pode ser ecto ou endoparasita, isso vai depender da espécie. Tem espécies, por exemplo, que parasitam peixes, e eles são ectoparasitas, certo? No caso dos cistosomas, eles vão possuir ventosas circundando a boca e outra região e outra na região ventral para fixação lá no intestino do parasita ou lá na parte de fora do corpo do parasita. Então eles vão ter aquelas ventosas que vai se fixar no corpo do parasita. Temos também um outro grupo, que são a classe cestoda. É a classe dos cestoides, que inclui as tênias, que a gente falou ainda há pouco, que eu mostrei a imagem para vocês, que são dos vermes que são chamados de solitárias, e eles são parasitas intestinais de animais vertebrados. Por exemplo, o ser humano, ele é um hospedeiro desse parasita, da tênia. Ok? Então, gente, essa é a classificação. Agora nós vamos estudar detalhadamente cada um desses grupos, cada um desses representantes, principalmente as planárias, o cistosoma e as tênias, beleza? Alguma dúvida até aí, alguma pergunta? Tia, a senhora pode repetir de novo, por favor? A classificação? Certo. Vamos prestar atenção. A gente estudou ainda há pouco as características gerais dos platelmintos, certo? Agora nós estamos estudando a classificação. Eles são divididos em classes. As classes tubelária, trematoda e cestoda. A classe tubelária é a classe que inclui os representantes como as planárias. O principal representante da classe tubelária são as planárias, certo? Elas são animais de vida livre, encontrados em água doce ou em solos úmidos. Como eu já falei, as planárias, elas gostam de ambientes de águas turvas, águas escuras, porque elas têm a fotofobia, elas têm os ocelos, que são sensíveis à luz. Temos a classe trematoda, que chamamos de trematódeos, que inclui o principal representante, o cistosoma, que ele pode ser endoparasita dentro do corpo, ele pode parasitar dentro do corpo do animal, ou ele pode parasitar fora do corpo do animal, certo? Eles vão ter ventosas, eu vou mostrar já a imagem para vocês, que vão se fixar no corpo do animal, tá? Por exemplo, no ser humano, o cistosoma, ele ataca o intestino, ataca o sistema digestório, geralmente o fígado. Então, ele vai se instalar por essas ventosas, né? Vai se fixar lá no fígado e causar inflamação, causar algum prejuízo, tá bom? E aí nós temos a classe cestoda, que é a classe que inclui o principal representante, que são as tênias. As tênias, que eu falei para vocês, que também é popularmente conhecida como solitária. E aí o que acontece? Esses animais também são parasitas, essas tênias são parasitas, e elas atacam principalmente o intestino também humano, ou seja, esses animais eles vão atacar o sistema digestório do indivíduo, certo? Dos seus hospedeiros. Os hospedeiros são quem? São os animais que vão abrigar esses outros animais que são vermes, como cistosomas, tênias. A gente está falando de vermes, gente, de platelmintos, que são animais com corpo vermiforme. Por isso a gente chama de vermes, tá bom? Tudo bem, gente? Até aí podemos avançar. Vou beber um pouquinho de água. Sim. Pode. Agora, como eu falei para vocês, vamos estudar detalhadamente cada um deles. Primeiro, vamos estudar as planárias. Aqui, eu já mostrei uma imagem das planárias para vocês. Essa daí é uma imagem de uma planária, aí está mostrando
a estrutura, né, do corpo delas, que é o corpo achatado no sentido dorsal-ventral. Elas têm essas estruturas aqui que vão estar presentes as aurículas, aqui os ocelos. Os ocelos é como se fossem olhos primitivos, certo? Que vão ter a sensibilidade à luz, tá ok? Já. Vamos lá. Elas, as planárias, gente, elas têm uma alta capacidade de regeneração. O que significa isso? Se a gente, elas se reproduzem também assexuadamente. Se a gente pegar uma planária e cortar ela, todos os outros pedacinhos, como vocês estão vendo aqui, que foi feito um experimento em laboratório, aqui, ó, a planária inteirinha, ela foi cortada em vários pedaços. Todos os outros pedacinhos formaram o quê? Novas planárias. São um dos animais que tem uma alta capacidade de regeneração, ok? Onde elas vivem, como eu já falei, ambientes terrestres úmidos ou aquáticos, geralmente água doce, águas turvas, águas escuras, porque elas têm fotofobia, elas têm sensibilidade à luz, como eu falei para vocês, os ocelos não formam imagens, eles somente são sensíveis à luz, tá bom? São de vida livre, ou seja, são vermes que não vão causar prejuízos à saúde de outro indivíduo, né, de outro ser vivo. Eles são de vida livre. Como eu falei para vocês, existe a presença desses ocelos, né, que são esses olhinhos aqui primitivos, que são sensíveis à luz, por isso a gente diz que eles têm fotofobia. E são seres, no caso da reprodução, elas são hermafroditas. O que significa isso? As planárias, elas se reproduzem de forma assexuada, né, por bipartição, ou elas podem se reproduzir sexuadamente. E sexuadamente, mesmo sendo hermafroditas. Tia, o que significa isso? Como é que é isso? Elas são hermafroditas. O que significa seres hermafroditas? Vão ter os dois sexos no mesmo indivíduo. Os dois sexos no mesmo indivíduo, ok? Então, eles vão ter órgãos femininos e órgãos masculinos no mesmo indivíduo, tá ok? E aí, o que acontece? Elas vão se reproduzir, porém, elas se reproduzem por Bipartição. no caso, bipartição, quando é assexuada, ok? E quando é sexuada, por mais que elas sejam hermafroditas, elas não conseguem se autofecundar. Já que tem o órgão feminino e o órgão masculino, poderia se autofecundar, mas não se autofecunda. Elas precisam de uma outra planária para se reproduzir sexuadamente e trocar os gametas. Então, o que elas fazem? Elas vão se encaixar uma na outra e uma vai se encaixar na outra, ligando-se a parte masculina com a parte feminina da outra. Então, ambos órgãos trocam os gametas para ocorrer a fecundação, ok? Eu não lembro se eu não trouxe essa imagem para vocês. Eu não trouxe. De como elas se reproduzem sexuadamente, nesse caso, né? Por mais que sejam hermafroditas, elas não conseguem se autofecundar. Então, a gente chama isso de fecundação cruzada, quando existe a troca de gametas, certo? No próximo horário, eu vou ver se eu trago a imagem para vocês visualizarem como elas se reproduzem, né? Sexuadamente, trocando os gametas, unindo a parte masculina com a parte feminina da outra e vice-versa, e aí elas conseguem trocar os gametas, consegue acontecer a fecundação, ok, gente? Tudo bem? Com as características da planária, aí no livro de vocês tem essa mesma imagem mostrando que elas têm uma alta capacidade de regeneração, né? Elas se reproduzem assexuadamente. E é isso sobre as planárias. Alguma dúvida, alguma pergunta?
Não. Então, podemos avançar, né, gente? Agora nós vamos falar das tênias, certo? Que são outro grupo de seres plateumintos que tem uma importância médica, porque elas causam uma doença chamada teníase. E o principal hospedeiro dessa doença é o ser humano, beleza? Podemos começar o estudo das tênias. Ok, gente. Aqui vocês estão vendo uma imagem da tênia, né? Elas são vermes muito grandes, elas podem chegar até 10 metros de comprimento. Imagina aí. 10 metros de comprimento. Por quê? Porque elas vão seguindo a estrutura do intestino do indivíduo, certo? Elas parasitam principalmente o intestino, certo? Humano. Porém, esses indivíduos, eles vão ter, dentro do ciclo da doença, né, da teníase, vai ter um outro hospedeiro, que a gente chama de hospedeiro intermediário. O verme, ele vai passar uma parte da vida dele ali naquele hospedeiro intermediário, que é, no caso, o porco ou o boi, certo? Então, o indivíduo, o verme, tenha, ele pode, no caso do ser humano, ele vai parasitar o intestino, e no caso do porco ou do boi, ele vai ficar presente na musculatura, ou seja, na carne do porco ou na carne do boi. Beleza? Posso continuar? Vamos lá. Então, o hospedeiro definitivo desse verme, né, que abriga por um longo período esse indivíduo, esse verme, esse parasita, é chamado de hospedeiro definitivo. No caso, somos nós, seres humanos, certo? O ser humano é o hospedeiro definitivo, que abriga o verme adulto, ou seja, quando ele está aqui, ó, nessa estrutura aqui, tá? E temos o hospedeiro intermediário, que é uma estrutura do corpo dele. Essa aqui é a boca, tem essa espécie de boca ventosa aqui, né? Aqui é a estrutura da tênia, certo? Isso aqui é uma imagem de microscópio, certo? Então, esse hospedeiro intermediário, ele vai abrigar o verme na fase larval. Tomara que ele não fica, não sei o que está acontecendo com esse slide, porque não fica a última imagem, tá passando direto, que eu quero mostrar a imagem larval. Esse computador. Mas está dando para vocês verem, não tá, gente? Rapidinho, mas está dando. Rápido, mas... Ó, aqui é o verme adulto, aí também o verme adulto, e bem aqui a larva. Parece uma bolinha que tem uma imagem, tipo uma cor cintilante. Então, gente, os Não vermes... consegui ver, não. Eu vou passar de novo, porque eu não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui com... Ah, deixa eu ver. A planária vai direitinho, mas ele... Os slides estão passando muito rápido. Vocês estão visualizando o slide da Tênia? Agora sim. Tá, é porque o meu computador... Só 2. E eu não estou conseguindo identificar esse problema. E aí, às vezes, é como se eu estivesse apertando a tecla permanentemente. E aí vai passando muito rápido. Olha, ó. Deu para ver? Ai, Eu consegui ver. eu vou tentar... Foi bem rápido. Eu vou tentar ajeitar aqui, identificar esse problema, para no próximo horário, como a gente já tem menos de 1 minuto, para no próximo horário a gente fazer vocês visualizarem melhor essa imagem. Eu vou tirar o print dessa tela agora, antes de terminar esse momento. Quem puder abrir a câmera, por favor, eu agradeço. Beleza? Eu vou fazer o print. Certo. Para
eu fazer a chamada aqui rapidinho e ver quem é que está no nosso horário. Está faltando alguns alunos aqui, tá? Próximo horário, a gente